Paz do Senhor a todos, boa noite, amém? Glória a Jesus, o Senhor é poderoso. Quero dizer a você que você está num ambiente glorioso do Espírito. Você está num ambiente glorioso do Senhor. Aleluia. De repente, esta palavra vai te pegar num dia não de tanta força. E não tem nenhum problema nisso. De repente, esta palavra desta noite, a palavra desta noite vai te pegar até num tom de certa fraqueza, não tem problema, fique tranquilo. É bom você ver que não há força nos seus próprios braços, é bom nós sabermos que a nossa força, se temos alguma, ela vem do Senhor, amém? Glória a Jesus, vocês estão aqui não? Amém, ligados em mim. É bom você saber que a sua força é do Espírito, amém? A sua força vem do Senhor. Então não tem problema, pastor, estou meio esmorecido, obrigado, nega. Estou meio esmorecido, não tem problema nenhum. O nosso corpo é corruptível, é corrompível. O nosso corpo às vezes dá sinais de fraqueza. A nossa esperança às vezes se abala. Não tem nenhum problema aí nisso. Isso mostra que você ainda está nessa matéria aí, carne e osso. Mas que a sua fraqueza não impeça você de receber a palavra do Senhor, amém? Que as nossas fraquezas não nos impeçam de receber a vida do Espírito, aleluia, amém? Que as nossas fraquezas não nos impeçam de ter fé em Jesus Cristo, de continuar com a nossa fé firme e depositada em Cristo Jesus. Essa é a oração do nosso coração. Eu tenho uma palavra para dividir conosco. Na verdade, eu já vou dizer logo que como vai gravar e vai para o YouTube, então vou falar que essa palavra não é minha, amém, queridos? O Gustavo ministrou aos nossos corações numa reunião de presbitério, e essa palavra caiu muito forte no meu coração. Vem cá um pouquinho, filha. Vem cá. Se não fosse gravada, eu ia dizer que a palavra foi toda minha. Mas como está gravada, foi você, tá, gaúcho? Eu sei que depois ele vai ver. Gustavo é nosso pastor lá de Macaé, do Rio. Tira essa bagaça para mim aí. E é uma palavra muito gloriosa, porque ela veio como uma bomba. Sabe, queridos, eu sou muito de frases. Dá uma demoradinha para os irmãos verem que eu, né? Faz de conta que tá difícil resolver, pô. Chega aqui, ela faz assim, André. Aí me lasca todo. Disfarça, filha. Tá bom? Vamos combinar assim. Sabe, eu sou muito de frases. Às vezes eu tô numa pregação de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas uma frase resolve a minha vida. Sabe aquela uma frase que você ouve e você diz, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava saber. Às vezes você está ali já, o jogo já está acabando, já está nos últimos minutos da prorrogação, e você está chateado porque você ainda está amargurado, entristecido, mas aí vem o nosso Deus tão generoso e libera aquela palavra que nós chamamos de rema. Que é uma palavra que chamamos de rema, é uma palavra que é libertadora, é uma palavra que tem um rumo e uma direção. E eu estou muito satisfeito nesses dias, porque Deus tem nos dado homens de presságio. Vou dizer o que são homens de presságios para aqueles que não sabem ainda. São homens que têm um rumo, uma direção bem definida. São homens que apontam eventos futuros. E se tem um evento futuro que a igreja deve manifestar e mostrar na terra, é qual, queridos? A vinda do Rei da Glória. Esses somos nós. Essa deve ser a nossa pregação. Essa deve ser a nossa palavra. Quando vocês olharem para mim, vocês devem ver Jesus Cristo voltando para tomar a sua igreja. E não tem problema se você não acreditar nisso, fica em paz, ele volta mesmo assim.
Quando o mundo olhar para essa igreja, o mundo precisa olhar Cristo nessa igreja. Aquele homem celestial de fogo que Apocalipse diz que passeia no meio do candeeiro. Aleluia. Porque uma igreja que Cristo não passeia no meio dela não é uma igreja. Como diz também o nosso irmão Gustavo, ela tem cara de igreja, ela tem placa de igreja, ela tem música de igreja, pode ter até palavra de igreja, mas se Cristo não passeia no meio do candeeiro, não é um candeeiro verdadeiro, não é uma igreja. Então nós precisamos, de uma maneira visceral, nos dias que estamos vivendo, e mais do que nunca, mostrar Cristo e esse crucificado, e principalmente esse chegando, não mais voltando, mas agora chegando para buscar a sua igreja. Então, toda palavra que você ouvir aqui, parta sempre desse princípio: quem é este povo? Quem são esses pastores? Quem é essa igreja? Esta igreja é a igreja que mostra Cristo. O que vocês cantam deve mostrar quem? Cristo. O que vocês pregam deve mostrar quem? Cristo. O que vocês fazem deve mostrar quem? Cristo. E ninguém mais, porque a minha Bíblia diz que não existe outro bom nesta terra. Não há um sequer que seja bom, somente Ele é bom, porque completou a sua obra. Todos nós somos mais ou menos, e estamos na carreira da vida para completarmos a nossa obra e nos encontrarmos com Ele. Eu estou vendo que nessa noite alguns irmãos, permita-me te chamar de irmão, nos visitam, e eu quero que você saiba disso. Essa igreja fala sobre Cristo. Essa igreja anuncia que Ele está chegando para buscar o seu povo. Claro que nós temos trazido uma pregação nesses dias de avanço, porque é o tempo que estamos nele, um tempo de avanço. Nós estamos debaixo de algumas palavras proféticas, das quais eu dividia com o Freire agora à tarde. Algumas delas, como por exemplo, nós estamos num tempo de avanço, como por exemplo, nós iremos viver em um ano o que precisaríamos de 10. Esta igreja, o que ela já viveu até aqui nesses 4 meses, nós já vivemos, nós precisaríamos de 10 anos. O alcance que nós tivemos nos últimos dias ao estado do Rio de Janeiro é uma coisa gloriosa. 2 cidades do Rio. O alcance que teremos neste mês agora no estado de Santa Catarina é uma coisa gloriosa. O alcance e o toque que estamos tendo na Argentina com o nosso pastor Israel é uma coisa gloriosa. Eu disse em outro culto que nós já poderíamos fazer o balanço desse ano e fechar o ano, que já ganhamos o ano. Aleluia! Mas eu quero que você saiba que essa não é uma graça sobre mim. Esta é uma graça sobre ti. E o meu pai, da maneira muito delicada, algumas semanas atrás, disse assim, pegou e disse assim, como dizia uma amada: se você não estiver disposto a entrar nesta unção de avanço, essa é a igreja errada para você. Porque não há a mínima possibilidade de você estar nesse lugar e não avançar e alcançar o lugar que Deus tem para você. Não há a mínima possibilidade de você estar junto de pessoas que avançam e não avançar. Pastor, mas eu estou tão fraco nesses dias. Mas o Senhor vai te fortalecer. Pastor, mas eu estou tão triste e chateado nesses dias. Fique tranquilo. Tristeza, chateação é coisa dos terráqueos como nós. Mas nós somos homens cheios do Espírito de Deus, que em momentos oportunos o Espírito pega nas nossas mãos e nos levanta das nossas maiores ou piores fraquezas. Esse é o nosso Deus. Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer hoje. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: Deus faz assim. Não gosto não de fazer isso, é chato. Tem gente que fala assim: que chatice esse negócio de ficar repetindo. Mas Deus faz assim, queridos. Deus pega a gente da nossa fraqueza. Mas pastor, por que Deus deixa a gente enfraquecer tanto? Porque Ele coloca os seus maiores tesouros em vasos de barro.
Olha aqui para mim, olha para mim, olha para mim. Sabe por que você às vezes enfraquece tanto? É para que ainda assim Deus tome você como vaso e coloque tudo que Ele tem de melhor neste vaso de barro aí. Deus faz assim, pastor? Claro que Ele faz. Você acha que Deus pega vaso de ouro, querido? Deus pega vaso de barro. Por que, pastor, que Deus faz assim? Porque aí fica sempre provado que a excelência do poder é sempre dele e nunca nossa. Você já parou, Deus, queridos, quem aqui já reparou, tirando o miserável do Alex e do filho dele, quem já reparou que eu sou todo torto? Quem já reparou? É que vocês são muito delicados, então vocês não vão concordar lá. A Kel chegou agora, já está me apavorando. É que vocês são muito delicados. Você já reparou que eu gaguejo, não? Você já reparou? Fica quieta, Rebeca. Você já reparou que às vezes eu gaguejo muito? Você já reparou que às vezes para sair uma palavra minha eu preciso parar, respirar? Você já reparou que eu sou todo torcido? Um ombro meu está mais para cima do que o outro? Quem já reparou que eu sou cheio de tique? Queridos, por que Deus faz essas coisas? Eu estou achando que é melhor não lançar essa mensagem para o YouTube, não. Não precisa nem de gente para me cancelar, eu me cancelo sozinho. Por que Deus faz essas coisas, queridos? Por que Deus faz assim na vida da gente, como diz o gordinho lá da internet? Olha o que Deus faz na vida da gente. Por que Deus faz assim, queridos? É porque Ele se utiliza mesmo de barros. Ele se utiliza mesmo de, como diz o nosso irmão Gustavo, eu lembrei muito dele hoje por conta da palavra que ele nos entregou. Porque Deus se utiliza, Adelso, dos canas quebradas. Sabe aquela cana quebrada? Você lembra dos barrigudinhos de antigamente, que roubava cana no quintal dos outros, e a primeira coisa que ele procurava era um poste? Para quê? O senhor era um, né? Procurava um poste para quê? Para quebrar a cana no poste e chupar a cana. Você lembra como ficava a cana, toda moída, quebrada? Nós somos esses, os canas quebradas. E Deus pega os canas quebradas. Tum é um cana quebrada, né, Tum? A esposa dele está ali assim, ó. Ela deu uma chacoalhada, quando ela percebeu, ela disfarçou. Nós somos cana quebrada, gente. Que Deus pega e fala assim: vou me utilizar de você. Nós somos aqueles vasos mais defeituosos que ninguém quer. Já viu aqueles vasos que ninguém quer? Mas Deus olha para nós e fala assim: eu te quero. Eu vou me utilizar de você. Você para mim é importante. Você serve. Você me serve. E aí Ele pega toda a sua grandeza, Ele pega toda a sua essência, Fernando, Ele pega todo o seu poder e derrama todo o seu óleo e derrama dentro desse vaso mais imperfeito. Porém, quando o seu óleo perfeito e poderoso é derramado dentro desse vaso, o que acontece com o vaso? Ninguém enxerga mais o vaso. O que passa a interessar é o aroma que sai do vaso. Da onde vem esse aroma? Aí as pessoas que estão à nossa volta perguntam: da onde vem esse aroma? Aí há quem veja e aponte e diga: vem dali, daquele vaso. Mas há quem retruque: não é possível, aquele vaso. E aí as pessoas dizem, seu Abinalvo: aquele vaso, aquele desacreditado, aquele. Mas com aquela cara, tudo cheio de tique, todo cheio de tique, gago igual miserável, porque a excelência do poder não pode ser minha. A mesma Bíblia diz que é Ele que pega os vasos de barro, é a mesma Bíblia que diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, e porque Ele não divide a glória com ninguém, Ele se utiliza dos canas quebradas, como nós. Esse é o nosso Deus faz assim.
Por isso você está sentado do lado de uma pessoa que é um grande potencial de Deus pegar e usar para ser bênção na sua vida. Não duvide. Não espere dos grandes homens. Não espere dos grandes nomes. Não espere dos figurões, porque a pessoa que pode curar você pode estar sentada bem do seu lado. A pessoa que pode curar uma enfermidade sua está sentada bem do seu lado. A pessoa que pode dar uma palavra que mude toda a história, o curso da sua vida, pode estar sentado bem do seu lado. Não prenda a sua atenção a mim, achando que eu farei uma oração forte. Não existe o homem da oração forte. Existe o homem que faz orações. E estas o Senhor não despreza. Na verdade, queridos, essa aqui é só uma introdução a uma palavra. Pastor, por que você está dizendo isso tudo? Eu estou dizendo isso tudo porque eu vou dizer uma palavra para você. Nós vamos ler, abra aí, 2 Reis, capítulo 7. Quero dividir uma palavra no seu coração que você não pode duvidar dela. Eu quero entregar uma palavra ao seu coração nesta noite que você não pode deixar escapar. Se você duvidar, eu tenho uma notícia ruim para você nessa noite. Se você duvidar do que você vai ouvir, se você duvidar, você vai ver, mas você não vai comer dela. E esta é a grande crise da igreja. Esta é a grande crise dos, abre aspas, cristãos. Ele até ouve uma palavra, mas ele leva na brincadeira. Ele até ouve uma palavra, mas às vezes ele leva na piada. Ele até ouve, mas às vezes ele fala assim: não, isso não pode ser comigo. Ele até ouve, mas ele fala assim: imagina, isso não pode ser com o irmãozinho que está do meu lado, como o Gaguinho aí disse. Ele até ouve, mas ele fala assim: eu não confio nisso que ele está dizendo. Vou falar para você uma coisa: se você for esse, você vai ver o que nós vamos profetizar, mas você não vai comer do que nós vamos profetizar. Portanto, nós, o homem, é que romantizamos as Sagradas Escrituras. Nós é que pegamos um texto e falamos assim: imagina, Deus sabe. Você já ouviu essa frase pagã? Essa, vou dizer para você, essa é uma frase pagã. Essa, a última frase que você deveria repetir na sua vida é essa aqui: Deus sabe do meu coração. Isso é pagão. Isso não é cristão, porque você se utiliza dessa sua frase para continuar praticando as suas mesmas obras más. Sabe por quê? Porque mudar é mais difícil. Abandonar a carreira de pecado é mais difícil. Aí eu falo assim, Tum, Deus conhece o meu coração. Ele sabe do meu coração. Notícia ruim: vai para o inferno com coração e tudo. Mas notícia boa: se alinhar o seu coração à voz do Espírito, vai viver tudo que o Espírito tem para você. Por isso que eu gosto de contar umas piadas quando eu começo a pregar, porque aí quando eu falo sério, vocês ficam tudo com essas caras aí para mim, ó. É chique demais as suas caras. É bonito, né, Rodrigo? Você que pode ver, dá uma olhada. Essa é a hora que o caldo engrossa, Tom. 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 9. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor. Pode ler aqui, ó. Amanhã por estas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O escudeiro em cujo rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas dos céus, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás.
À porta da cidade estava 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamo-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Preste atenção nisso. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ali ninguém, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer. Reparem nisso. Os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda, depois de terem comido e bebido, e levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente esconderam. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar do dia de manhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos esta grande notícia ao palácio do rei. Até aqui está bom. Esse texto, amada igreja, é um texto fenomenal. Como você viu aí na sua Bíblia, ou acompanhou conosco aqui no telão, o profeta Eliseu, ele prevê uma grande prosperidade. Vou só contar a história da minha forma aqui agora. Ele prevê, Adelson, uma grande fartura. E o versículo 1 diz: escuta a palavra. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O tema que o Gustavo deu a essa palavra foi o poder do evangelho andando debaixo da palavra profética. O pano de fundo desse texto aqui é qual? O pano de fundo desse texto é que Israel estava vivendo uma grande crise. Uma crise tão poderosa, um período de grande fome e necessidade, a tal ponto de uma mãe dar o seu filho para que comessem o seu filho, tamanha era a fome. Você vai ver isso que eu estou dizendo, não precisa abrir, você que anota, anota. Em 1 Reis capítulo 6, versículos 28 a 30, você vai ver. Ali as mães entregavam os seus filhos para comerem, porque a fome era grande. E o profeta Eliseu, uma figura do próprio Deus na terra, ou uma figura da igreja, diante desse caos, ele libera uma palavra tremenda e poderosa. E a palavra é qual? Ele libera sobre os ares da nação a segunda palavra. A seguinte palavra consistia que a inflação cairia. Porque contextualizando, trazendo aqui para os nossos dias, o versículo 1 mostra que a inflação da terra estava altíssima. Você usava muito dinheiro para comprar nada. E aqui Eliseu libera uma palavra profética. Contextualizando, traduzindo, a palavra é: a inflação vai cair. O profeta Eliseu, ele libera uma palavra e diz aqui: vocês vão conseguir comprar. A palavra do profeta Eliseu aqui é:
vocês irão viver em prosperidade. Vocês vão viver. Ou seja, o quadro atual era de grande vergonha, mas a dor seria revertida. Da miséria para a prosperidade. Eles teriam um ambiente mudado da miséria para a prosperidade. Queridos, falem para mim aqui uma coisa. Isso é um negócio bom ou é ruim? Negócio bom. Se o profeta profetizou, confia. Porque a Bíblia, a regra é clara. Para você ficar seguro, você tem que crer em quem? Deus. Mas para prosperar, tem que crer nos profetas. E esse é o BO da igreja. E esse é o BO da igreja desde que o mundo é mundo. Ela ouve, mas ela não... A igreja não guarda a palavra no coração. Porque ela não caminha na direção daquilo que ouve. Ela ouve uma palavra poderosa, mas ela continua no seu próprio rumo. Se você ouviu, o conselho é, se você ouviu uma palavra poderosa, anda na direção do que você ouviu. Não adianta falar, eu creio, pastor. Fala com a boca que crê, mas com procedimento faz de outra forma. Como diz o meu pastor em Mogi, você escreve com a mão e apaga com o cotovelo. Eu creio, eu estou junto. Quando vai ver o procedimento nega a fé por você verbalizada. Esse sempre foi o BO da igreja. Recebeu uma palavra, agarra nela. Recebeu uma palavra, confia nela. Recebeu uma palavra, anda na direção daquilo que você recebeu. Não seja aquele que escolhe, isso aqui se enquadra comigo, então vou pegar. Isso aqui eu já não gosto, porque também, a igreja também faz isso. A igreja é, infelizmente, seletiva. Você seleciona o que você quer ouvir. Nós selecionamos o que gostamos. Isso aqui me agrada, vou cumprir. Isso aqui não me agrada. E o engraçado é que o que te agrada saiu da boca do mesmo profeta que falou um negócio que te desagrada. Como é que pode? Agora sai duas águas da mesma fonte? Pode de uma fonte sair água amarga e água doce? Tenho conversado com o Clerbs nesses dias muito, queridos. Eu estou numa guerra tão grande nesses dias de oração. Mas eu estou numa guerra tão grande, eu estou num choro tão profundo, e vou dizer do que se trata. Eu vi o Senhor liberando palavras e aceitando, e pessoas aceitando a palavra. Eu vi o Senhor dando palavras de prosperidade e avanço nesses dias, e as pessoas recebendo com as duas mãos. Mas eu vi também o Senhor exortando e corrigindo e dando trilha, e as pessoas não aceitando. Do mesmo Deus, do mesmo profeta. Seletivos. E eu estou numa guerra de intercessão tão grande para que Deus preserve a bênção. Porque o texto diz que aquele que não ouve, que aquele que não se sujeita à palavra de Deus, o Senhor faz as bênçãos mudarem para a maldição. E eu estou numa guerra tão profunda, a minha oração tem sido: Senhor, preserva, Jesus. Preserva o que chegou nas mãos dos teus filhos. Queridos, eu estou nesses dias guerreando com Deus. Se é que eu posso usar essa expressão, mas acho que posso, porque Jacó assim o fez. Senhor, não toca, Jesus. Foi o Senhor que liberou essa palavra de bênção. Não toca, queridos. Eu estou numa guerra para que Deus preserve aquilo que Ele derramou sobre a vida de alguns, porque Ele está prestes a tomar, por conta da seletividade do povo. Isso aqui eu quero, me serve. Isso aqui não quero, não faço. Preste atenção, como diz Ageu, considere o vosso passado. Essa é uma palavra de Ageu, né? Considere o que você tem vivido, considere o seu caminhar, considere as palavras. E aí o profeta libera essa palavra, que mudaria todo o ambiente.
Mas aí no versículo 2 você viu aí, o escudeiro cujo rei se apoiava respondeu. Traduzindo, o rei tinha um homem que ele ouvia muito esse escudeiro. E esse escudeiro falou o que para o profeta? Ainda que o Senhor mandasse abrir comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar em realidade? Sabe qual é o grande problema de duvidarmos, queridos? Sabe qual é o grande problema de duvidarmos? Não é o duvidar do que o homem fala. O grande problema é de duvidar quando o homem fala da parte de Deus, ou quando o homem fala da parte de Deus. Esse é o problema. Uma coisa é duvidar de uma situação sem Deus estar presente nela, mas a partir do momento em que Deus entra numa situação, nós não podemos deixar que a incredulidade tome conta dos nossos corações, a tal ponto de Deus nos rejeitar. Porque o profeta falou para ele: tu verás, cara. Está duvidando? Você é o cara seletivo, então? Está duvidando? Tu verás. Mas você não vai comer. O profeta liberou uma palavra. Assim como nós constantemente, dioturnamente, estamos liberando palavras. Nós estamos declarando, nós estamos numa guerra gloriosa. Nós estamos na guerra de Neemias, porque nós cremos no que Deus fará, nós cremos em curas, nós cremos em Deus transformando as situações. Deixa eu falar um negócio para você, olhe para mim aqui. A inflação da sua vida vai baixar, fica tranquilo. Está tudo meio inflacionado, se é que você me entende. Está tudo meio inflacionado, né? Vou traduzir isso. Parece que você não consegue fazer muito, né? Parece que você não consegue alcançar muito, né? Pastor, que luta, eu sei da luta, mas fique tranquilo, o Senhor está dizendo, Fernando, que Ele vai abaixar a inflação e você vai produzir com o mesmo tanto que você tem na mão, muito mais. A Bíblia diz que quando a arca foi para a casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Obed-Edom foi muitíssimo abençoado, né? Mas chegando na sua casa, você leia o texto com atenção. Você não vai ver Obed-Edom tendo carro e ele passa a ter 2. Você não vai ver Obed-Edom tinha uma casa, agora ele tem 2. A Bíblia diz que Obed-Edom foi abençoado com tudo que ele já tinha. Você não precisa ter nada além do que você já tem para ser abençoado. Isso aí quem planta é o mundo e igrejas que não são igrejas. Você já é abençoado porque você mora, segundo a palavra e os textos do apóstolo Paulo, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O problema é que você só visita um lugar onde você deveria morar, regiões celestiais. Você come McDonald's o mês inteiro? Por que você não come? Porque você só vai lá de vez em quando. E você só usufrui do McDonald's de vez em quando, porque você só vai lá de vez em quando. As regiões celestiais, a mesma coisa. More lá e você vai ver o que você vive. Como diz o Pablo Nasal, pegou o código? Não. Pegou o código? Se você morar lá, você vai comer das coisas de lá. Se você só visitar lá, gostou não, Pri? Tá ali assim para mim. Se você só visitar lá, você vai comer de lá só no dia que você visitar. É simples, querido. Só que tem o ônus do profeta. O profeta falou, você não vai comer, cara. Mas vamos avançar o texto que você já entendeu a exortação. Eu acho que nós estamos mais para seguir a carreira dos leprosos. No versículo 3 vai mostrar uma coisa gloriosa para nós. Olha só que coisa tremenda. E isso diz muito a respeito de nós nesta noite, da sua vida. Você que nos visite, preste atenção. Essa é uma palavra para você. No versículo 3 diz, à porta da cidade estava 4 leprosos que disseram, por que ficaremos aqui esperando a morte? Queridos,
Você sabe o que significa esses 4 leprosos na porta da cidade que o Eliseu declarou essa palavra profética? Sabe o que significa para nós? 4 homens que poderiam não estar ouvindo aquela palavra de que a inflação cairia, mas eles estavam debaixo da mesma nuvem e do mesmo céu profetizado. Então não importa o que você ouve, importa se você está debaixo deste mesmo céu. Não importa se diretamente esta palavra chega aos seus ouvidos, importa que você está debaixo do mesmo céu. Eu quero ser até mais preciso, se me permitem. Não importa nem se você está entendendo muito isso aqui, importa que você está dentro disso aqui. Você vai viver a glória de Deus. Diga para mim uma coisa: os leprosos ouviram a profecia de Eliseu? Não ouviram, mas eles estavam à porta da cidade. Então, sendo assim, aquela palavra poderosa de liberação pairou sobre a cabeça deles. Isso é uma coisa gloriosa. E aí no versículo 4 diz: se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos a eles, e se eles nos deixarem viver, nós viveremos, se não, vamos morrer e pronto. Versículo 5. Assim que caiu a noite, eles se dirigiram ao acampamento. Eles falaram assim: gente, nós somos leprosos, nós vamos morrer. Que diferença tem morrer agora, ou que diferença tem eles matar a gente? Vamos nos entregar. Quem sabe eles nos deixam viver. E foram. Ao cair da noite eles foram. Só o que eles não imaginavam é que no versículo 5, olha só: assim que caiu a noite, se dirigiram ao acampamento. Quando chegaram às proximidades, observaram que não havia ninguém ali. O que aconteceu? O versículo 6 explica: pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir um ruído. Olhem aqui para mim, queridos, em nome de Jesus. Você só precisa confiar em um ruído. Você não precisa de um som estrondoso. Você não precisa ver o céu se abrindo. Não se esqueça, nós somos uma casa de homens e mulheres de presságio, portentosos, como diz Zacarias. Nós somos uma casa de homens e mulheres que anunciam eventos futuros. Você não precisa ver grandes coisas, você só precisa confiar e acreditar que os pequenos ruídos são sinais das grandes obras do Senhor. O que aconteceu no versículo 6? Diz o versículo 6 que os arameus ouviram um ruído de um exército com cavalos e carros de guerra, de modo que eles ficaram com medo. Eles falaram assim: acho que o rei de Israel contratou outros reis para vir contra a gente, vamos embora. Só que nessa deles ir embora, o que aconteceu? Versículo 7: sendo assim, a fim de salvar as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer. Por que eu frisei 2 vezes ao anoitecer? Quando foi que os leprosos entraram na cidade? Ao anoitecer. Quando foi que os sírios fugiram? Ao anoitecer. É coincidência para ti, não? Quando você está debaixo de uma palavra profética, que você confia nela, tudo conspira, queridos. Apesar de que nós respeitamos os irmãos da coincidência. Ah, pastor, eu acho isso a coincidência. Está respeitado. Como eu sou o homem da fé, eu acredito que aquilo foi uma providência divina. Os leprosos foram entrando na cidade, Alex, e os sírios foram ouvindo barulhos de guerra contra eles. Está respeitados da coincidência. Sendo assim, a fim de salvar as próprias vidas, os sírios fugiram. Olha só agora que tremendo: abandonando todos os seus pertences. Saíram correndo, deixaram os seus pertences para trás. Se eu fosse você, eu acreditava. Se eu fosse você, eu pegava essa palavra. Este é o ambiente que o Senhor está preparando para nós. O ambiente de inimigos bater em retirada e ao mesmo tempo deixar os despojos para nós. Despojos de uma guerra nem lutada, não por nós,
deixaram para trás os seus pertences, 2 pontos, como tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento inteiro como estava. Aqueles leprosos, meio que perdidos, meio que desorientados, meio que com medo de morrer pelos sírios, mal sabia eles que os passos, gente, presta atenção em mim agora, os passos de 4 homens provocaram um ruído de um grande exército. Essa é a hora que o pentecostal dá uma arrepiada, igual eu estou aqui. Olhem para mim, os passos de 4 homens provocaram um ruído de um grande exército. E quem eram esses homens? Reis? Quem eram esses homens? Comandantes de grandes exércitos? Com seus carros e seus cavalos? Quem eram esses homens? Estavam armados até o dente? Não, queridos, eram 4 leprosos. Sabe como eu comecei a pregação? Lembra dos cana quebrada? Lembra dos vasos sujos, torto, quebrado, cheio de tique, tudo torto? Aquele que quando acaba a pregação já tem 2 ali. Eu não vou ficar olhando para o pastor ela não, que eu fico igual ele. Sabe aqueles caras tudo moído? A caminhada de 4 homens. Nelsinho, eu sei esperar a minha vez, Nelsinho. Eu sei esperar a minha vez. Os passos de 4 homens. Vamos pensar aqui, é claro que nós não vamos fazer isso para não ficar chato. Mas quem seriam os 4 mais ferrados de nós essa noite aqui? Não ergue a mão não, disfarça, faz de conta que não é tu. Quem seriam os 4 mais ferrados de nós hoje? Aquele que está com o coração moído, aquele que está carregando uma enfermidade no corpo e está rindo, mas é de nervoso, aquele que está tão lascado financeiramente que ri das minhas piadas bestas, mas é de nervoso. Quem seriam os 4 mais lascados entre nós aqui hoje? Eu posso dizer para você que os 4 mais lascados de nós hoje, se andar debaixo da palavra profética com fé, produz um ruído de um grande exército, Clebers. Esses somos nós, Fernando. Leprosos, canas quebradas, pavio que fumega, ou como diz Zacarias que ministramos a semana retrasada, o tição tirado do fogo, aquele pedaço de madeira que foi tão queimado que ele está preto, ele não tem nem força para ter fogo nele mais. Esses somos nós, os 4 cana quebrada. Eu fico imaginando os leprosos entrando na cidade dos sírios, todos perdidos. Ué, mas cadê o povo? Aí eles começam a ver o que nos acampamentos? Eles começam a ver o ouro, a prata, as joias, a comida, a bebida, como diz aqui, os carros, os cavalos, os jumentos. Mal sabiam eles que as pisadas e os passos deles foi o que Deus se utilizou para fazer abalar a terra dos inimigos. Por isso que o Senhor disse a Josafá assim: não se preocupe, essa guerra não é vossa, ela é minha. Nessa guerra vós não tereis que pelejar, apenas confie em mim. Josafá confiou em Deus e fez o quê? Colocou os adoradores diante da batalha. Queridos, coloca-se adoradores diante de batalha? Não, diante de batalha você coloca os melhores homens, dos quais o rei está com eles. Rei que é rei. Você achou esse texto tremendo como eu achei? Conforme o Gustavo ia ministrando ao nosso coração, eu peguei e disse assim: é isso. Eu confio. Eu não sei quem são os outros 3 leprosos, mas um eu já achei. Sou eu. Vou ler para nós o que o Gustavo escreveu. O que é glorioso no reino do Espírito é que ao mesmo tempo em que tem alguns que têm a oportunidade de ouvir a palavra que sai da boca de Deus, esse é o moço do rei. Ao mesmo tempo que alguns têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pelos mesmos profetas e que mesmo assim preferem não crer, tem outros que, apesar de não terem ouvido os leprosos,
apesar de não terem ouvido, acabam se movendo profeticamente pelo simples fato de estarem debaixo da mesma nuvem. Aleluia! Esse é o caso dos leprosos. Eles não ouviram a palavra que saiu da boca do profeta, mas estavam debaixo da nuvem profetizada. Esses são vocês, queridos. Esses somos nós. Olha aqui para mim, vou falar uma coisa muito séria. Se você falar assim, pastor, eu não estou entendendo muita coisa que você está dizendo hoje, mas eu vou crer nisso aí que você está dizendo, eu garanto que tu vive um milagre de Deus na sua vida. Eu garanto que você vive um milagre mesmo pegando essa sua fé sem nem tanto trilho, sem nem tanta firmeza. Pastor, eu não estou entendendo muito, mas eu prefiro crer. Pastor, eu não estou entendendo tanto, mas eu vou crer. Ou de repente você é essa pessoa que eu vou descrever agora. Você já ouviu tanto, você já participou tanto, você já esteve presente em tantas coisas, você já vem de outras igrejas, ou você tem uma mãe crente, um pai crente que falou tanto no seu ouvido, e por não ver, você esmoreceu. Eu preciso dizer para você que o tempo é outro, querido. O tempo que você está é o tempo do Espírito. Como é que você garante isso, pastor? Simples. Eu garanto isso de uma forma muito simples. Nós estamos num tempo em que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. E se tem uma coisa que o Senhor tem, é pressa para realizar os seus feitos na terra. E Ele realiza os seus feitos por homens estranhos, assim como eu. E Ele realiza e derrama os seus mistérios e os seus tesouros sobre a vida de todo aquele que crê. Pode até ser um leproso, e Ele derrama os seus tesouros sobre a vida daquele que está debaixo da nuvem, nem ouviu a palavra, mas recebeu e andou. Eles se levantaram, no versículo 5, os leprosos se levantaram e começaram a andar. No versículo 7, os sírios abandonaram o seu acampamento, seus cavalos, e deixaram tudo. Agora uma pergunta, o Gustavo chama de pergunta provocativa, eu chamo de pergunta capciosa. Os quatro leprosos levantaram-se ao anoitecer. O exército dos sírios levantaram-se para fugir ao anoitecer. Isso para você foi uma coincidência? Essa é a pergunta capciosa. Ou foi uma obra poderosa de Deus para cumprir a palavra que tinha sido liberado momentos antes deles saírem dos portões da cidade? Momentos antes daqueles leprosos, queridos, foi ali uma coisa de um prazo curto de tempo. Aqueles homens decidiram sair. Momentos antes Eliseu tinha profetizado: a inflação vai cair e vocês vão viver. Não existe coincidência para aqueles que creem no que Deus quer fazer. Não existe coincidência. O meu conselho para você nesta noite é: encha o seu coração de fé, encha o seu coração de esperança, pois você está debaixo de um céu que a palavra está sendo proclamada com poder. Você só precisa crer, não duvidar no seu coração e avançar. Encha o seu coração da vida do Espírito. Mas pode ser que esta palavra esteja indo em direção ao encontro de pessoas doentes espiritualmente. Procure alguém e peça uma oração. Eu sei que você será curado, renovado e restaurado. Procure alguém e diga assim: irmão, eu não estou acreditando em nada disso aí que eu ouvi, me ajuda, rompe comigo, irmão. Queridos, não fica achando que eu sou o mais bom de todos, não. Deus sabe o quantas vezes por dia eu falo com o nosso pessoal. Mal sabem eles, tem um grupo aqui que eu falo com os pastores dos estados e da Argentina. Mal sabem eles, eu vou me entregar agora, que às vezes eu chamo eles no grupo. Nós fazemos muitas reuniões online durante a semana.
Às vezes eu convoco eles para reunião, vamos orar para Deus avançar, mas na verdade eu só estou pedindo para alguém assim, fala alguma coisa para mim, me fala alguma coisa para mim que eu estou precisando ouvir. Às vezes eu chamo eles no grupo de propósito, eu não tenho o que falar, só queria ver vocês, queridos, como é que vocês estão? Está tudo bem? Como é que está aí, Elane, Rio do Sul? Como é que está aí, Gaúcho, em Macaé? Como é que está aí, Israel? Como é que está aí? Mal sabe eles que eu estou clamando, profetiza alguma coisa para mim, profetiza, abre a sua boca e profetiza alguma coisa para mim. Eu preciso me rodear de gente que carrega a palavra do Espírito, a palavra de Deus, e que tem usado os seus lábios poderosamente, porque aqueles que têm usado os lábios fraudulentamente estão cheios por aí. Aqueles que no momento da ira ainda não controlam as línguas, esses o mundo já está farto dele. O mundo está precisando daqueles que, independente do caos, porque o que o povo vivia aqui era um caos, mas tinha um Eliseu ali. Então, se todo caos tiver um Eliseu, esse caos está resolvido. Aleluia! Pastor, e se o caos for a minha casa? Seja você o Eliseu lá, ué. Pastor, e se o leproso for eu? Ué, quem que tomou os despojos da cidade? Se você for o profeta Eliseu, você vai viver avançando. E se você for o leproso, mas confiar que está debaixo de uma nuvem profética, você vai viver avançando. Segundo meu pai, os leprosos foram os primeiros a comer da palavra, e eles nem ouviram a palavra. Isso é uma coisa gloriosa, queridos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outro detalhe, os 4 leprosos, sobre os 4, eram 4 os leprosos. Quantos são os evangelhos? Por isso Gustavo deu o título aqui, o poder do evangelho. Isso aqui é uma observação dele. Romanos 1,16 diz, o evangelho é o poder de Deus para o mundo. Eu repito, Romanos 1,16, não precisa abrir, diz, o evangelho é o poder de Deus. E concluindo, as pegadas e os passos que aqueles 4 homens começaram a dar, Deus transformou num abalo sobre a face da terra. O que eu entendo no meu espírito é que enquanto seguimos avançando, Deus estará preparando tudo para lá na frente. Enquanto você seguir avançando, Deus estará preparando tudo, tendas cheias de provisões. Enquanto você seguir avançando, Deus está preparando as tendas cheias das provisões. Enquanto você seguir avançando, os cavalos estarão te esperando. Enquanto você seguir avançando, os alimentos estarão te esperando. Enquanto você seguir avançando, as roupas estarão te esperando. Crer na palavra profética e ao mesmo tempo também profetizar. 2 Coríntios capítulo 20 diz, para prosperar tem que crer no profeta. Deus tem poder suficiente para mudar qualquer quadro. É Ele que tem o poder. Mas você precisa fazer uma coisa, avançar. Que você pode também traduzir avançar por continuar. Que pode também traduzir por permanecer. Porque na cabeça de muitos passam, eu cansei disso. Eu já cansei disso, eu digo para você, permaneça. Eu já não tenho mais força para isso, eu digo para você, permaneça. Apocalipse diz que a vitória é daqueles que vencem. Esse negócio de o que vale é participar. O importante é que você participou, né, filho? Isso aí é o que minha mãe falava para mim, que eu era ruim de bola para caramba. O importante é que você participou, né, filho? Apocalipse disse que a vitória é dos que vencem. Se não vencer, não vale. Permaneça. Esta é a nuvem, querida, que você está nela.
Esta é a nuvem que você está debaixo dela, a nuvem do Espírito. Se você só agarrar na minha fé, eu digo para você que tu ainda avança. Pastor, não tenho fé, dá o braço aqui para mim, eu tenho por nós. Aprendi a viver contente estando em fartura, e aprendi a viver contente não tendo nada. Já aprendemos isso aí, né, Ana? Aprendi a viver contente podendo comprar roupas novas, mas aprendi a viver contente usando as mesmas. Aprendi a depender, aprendi a esperar o pão de cada dia a cada dia. Porque ter o pão de cada dia em celeiros, em provisões já guardado para mês é uma coisa. Agora ter o pão de cada dia, aí é feroz. Não é para qualquer um. Mas nós aprendemos, né, André? Aprendemos a pegar aqueles boletos daquelas grossuras. Não foi Deus que fez, foi nós que fizemos. Mas aprendemos a confiar e avançar, que Ele nos dará condição para romper com todas essas coisas. Aprendemos, queridos. Por isso, quando eu falo para você, se o seu coração está enfraquecido, dá-me o braço, porque eu tenho fé por mim e por você. Não é porque nós não temos condição, não é porque nós somos bons, é porque nós aprendemos, né, Cleberson? Eu me lembro de uma vez, o Cleberson precisava ir para o México, ele e a esposa dele, e ele estava com o coração apertado. Eu não vou esquecer desse dia. Estava naquela negociação com o pessoal do México lá, e ele com o coração apertado, porque a empresa estava numa situação muito difícil, e ele não queria. Eu me lembro que a sua palavra para mim foi essa: eu não queria deixar a Karina aí na roubada. Você não estava preocupado com nada, estava preocupado em deixar a filha dele com todo o BO sem grana. Aí eu falei: fica tranquilo. Falei: pode comprar as passagens, vai você aí. Eu me lembro que foram os dois. Vai você aí, vai em paz, que Deus vai prover. Deus vai prover. Aí nós fizemos uma oração, sabe aquela oração simples de dar a mão ali? Vamos fazer oração: Senhor, dá a provisão. Olha o coração do Cleberson, está apertado, precisa viajar, coisa para ser, e ele não quer deixar a filha aqui sem condição. O aperto dele era pela filha. Aí nós oramos, e aí a gente falou para eles: pode ir, vai em paz. No outro dia a Karina me telefonou: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: claro que eu sei, santa. Como é que eu não sei? Deus mandou uma provisão gloriosa e poderosa, que aí trouxe o respiro. Nós aprendemos a comer o pão de cada dia. Foi uma época que eles viveram, e que todos nós vivemos, que você não tem o pão do amanhã, você só tem o do hoje. Aí você come um pouquinho do hoje e guarda um pouquinho para amanhã você não passa fome, se você confiar. Assim como para cada dia tem o seu próprio mal, para cada dia também existe a sua provisão. Confia, querido, confia. Queridos, eu quero acabar aqui nessa noite de maneira que eu não estou acostumado. Vou acabar de maneira emocional. Olha para mim aqui, confia. Deus vai abrir as portas para você. Vocês não estão debaixo dessa nuvem à toa. Se agarra na fé de quem já viu. Chega para alguém e pergunta assim: você já viu o que esse maluco aí disse? Se essa pessoa responder assim: eu já vi, agarra nela. Chega na pessoa que está, e em alguém aqui fala: você já ouviu pelo Espírito o que esse maluco está ouvindo? Ou o que eles, porque essa não é uma palavra nossa, essa é uma palavra do presbitério. O Cristiano hoje está pregando isso, o Gustavo está pregando isso, a Elaine está pregando isso, o Israel na Argentina está pregando isso. Confia, nós confiamos. Sabe no grupo, quando eu mando aquelas fotinhas de nós 5 lá, vocês já viram no grupo lá? Eu sei que a maioria passa batido, mas quando eu mando aquela notinha lá, aquela fotinho, é para vocês saberem: nós estamos confiando no que Deus está falando. Nós vamos permanecer debaixo dessa palavra profética que Deus está dando. É o tempo glorioso da
da sua vida ser transformada em todos os aspectos. Vai se colocando em pé. É o tempo glorioso, você está no tempo glorioso da sua vida ser transformada em todos os sentidos. Mas o meu conselho para você é: não ouve só o que você gosta, não. Não atende só aquilo que você gosta, não. Não faça como o moço do profeta, do rei. Poderia o Senhor fazer isso? Não faça como esse homem. Nessa hora é melhor ser leproso. Nessa hora é melhor não ter força. Nessa hora é melhor estar enfermo, mas estar debaixo da nuvem, do que debaixo da nuvem receber esta palavra e não poder comer. O que você prefere? Estar debaixo de uma nuvem de prosperidade, de avanço, como estavam os leprosos, mas comer e viver? Ou preferem estar ouvindo a voz daquele que proclamava duvidar e não comer? Essa é a nuvem que você está debaixo dela pelo poder do Espírito. Amém? Eu quero orar contigo. Eu quero orar com você nesta hora. Quero que você ore por ti, por você mesmo, e fala: Senhor, me ajuda a comer disso. Se você não tem muita oração para fazer, fala assim, ó: Senhor, eu estou debaixo dessa nuvem hoje. Eu vou confiar no que esse maluco aí está dizendo, até porque ele não inventou, ele leu o que está escrito. E o que tem que ser feito já está escrito. Agora a gente faz o que está escrito. Fala ao Senhor assim: Senhor, eu vou confiar. Você está debaixo dessa nuvem, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você viva tudo o que esta nuvem pode produzir para você. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta hora. Nós confiamos nesta hora, Espírito Santo de Deus, na sua palavra. Eu sei que esta é a palavra que está ecoando nos ares desta casa. Eu sei que esta palavra está ecoando nos ares desta casa. Palavras de grande avanço. E eu creio, Senhor, que por estarmos debaixo desse céu, nós viveremos neste tempo e nesses dias as grandezas do Senhor. Nós viveremos nesses dias as grandezas e as bênçãos do Senhor. Eu quero orar nesta hora para que o coração dos teus filhos sejam inundados. Eu quero orar nesta hora para que o coração dos teus servos sejam inundados, e que eles não sejam como o homem do rei, que contestou o profeta, mas na verdade, contestando o profeta, estavam contestando a voz de Deus que dizia: vocês comerão bem nesta terra. Deus, nós estamos às vezes como os leprosos na porta da cidade. Nós não temos dimensão do que está acontecendo. Aqueles homens não tinham dimensão do que estavam acontecendo, mas na medida que eles avançavam, o exército dos sírios tremia. Mas na medida que aqueles homens andavam, o chão do acampamento sírio tremia. E que esta seja a nossa verdade, e que esta seja a nossa realidade. Na medida que avançamos, na medida que rompemos, na medida que crescemos, que os exércitos dos nossos inimigos se abalem, e que nós possamos alcançar todos os despojos que já estão preparados para nós, diante desta guerra que não é nossa, pois a guerra é sempre do Senhor e a guerra nunca é nossa. Deus, eu quero dizer que nesta igreja nós confiamos na sua palavra. Deus, eu quero dizer que nesta igreja nós confiamos naquilo que a tua palavra diz. Se o tempo é de avanço, nós iremos avançar. Se o tempo é de romper, nós iremos romper.
Se o tempo é de caminhar, nós iremos caminhar. Se o tempo é de cura, eu profetizo a cura sobre todos aqueles que estão enfermos. Se o tempo é de vivermos milagres, nós viveremos. Se o tempo são das suas prosperidades serem derramadas sobre nós, nós viveremos cada uma delas. Se o tempo é de vivermos em um ano o que normalmente levaríamos 10 anos, nós iremos crer nesta palavra, pois nós já estamos debaixo desta unção, e nesta unção nós avançaremos, e debaixo desta unção nós cresceremos, e debaixo desta unção nós romperemos. Esta é a palavra que cremos. Este é o ambiente que fluímos. Aleluia! Eu declaro agora esta unção sobre a vida do Cristiano e a igreja de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Eu declaro agora esta unção sobre a vida do Gustavo e a igreja de Macaé, no Rio de Janeiro. Eu declaro nesta hora sobre a vida da Elaine e as igrejas de Rio do Sul e Papanduva, em Santa Catarina. Eu declaro esta unção sobre a igreja na Argentina, através da vida do teu filho, pastor Israel. Eu declaro esta unção, que esta unção flua poderosamente, e que os seus despojos sejam vistos, e que os seus despojos, Senhor, e que os despojos sejam aproveitados. Eu declaro nesta hora que a nossa casa viverá. Eu declaro nesta hora, as nossas empresas viverão os milagres do Senhor. Eu declaro nesta hora, nos nossos trabalhos, nós viveremos a prosperidade do Senhor. Eu declaro em tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, nós viveremos o avanço e a prosperidade do Senhor, pois esse é o tempo que estamos. Pois o nosso avanço mostra Cristo, a nossa prosperidade mostra Cristo, os despojos que tomaremos mostra Cristo, a nossa caminhada mostra Cristo, as nossas empresas mostram a Cristo. Por isso nós confiamos e romperemos, pois este é o tempo que o Senhor tem nos dado e que o Senhor tem nos entregado, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus.